Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, Estamos nós aqui, eu e Ivani, mais uma vez, junto com vocês, trazendo aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, reflexões e aproveitar essa oportunidade, né, que a casa nos oferece para fortalecer a nossa caminhada. Então, vamos ler o nosso Evangelho de hoje e fazer a prece para nós começarmos os nossos estudos. o nosso estudo hoje vai ser pautado no Evangelho capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eu vou ler o primeiro parágrafo do item 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas desenvolvem em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Assim sendo, deveis vos elevar bem alto para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Então, vamos unir, né, os nossos pensamentos e sentimentos, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, nos sustente nesse momento de reflexões e de estudos. Que possamos ser envolvidos pelo amor de Deus, pela sustentação também dos guias de nossa casa, de André Luiz, patrono da Mocidade Espírita. Que cada um de nós possa aproveitar com sabedoria este momento de reflexões e estudos. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, possa nos ajudar nesta tarefa, levando aos jovens conhecimento, reflexões e entendimento. Gratidão por este momento, por esta oportunidade. E assim, pedimos a permissão de André Luiz, de Leão Denis, patrono de nossa casa, de todos os benfeitores espirituais, de nossa casa, nossos guias, a Jesus, nosso Mestre, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, para darmos por iniciado a evangelização de hoje. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus, Senhor. Então, né, com muito carinho que a gente está aqui mais uma vez, conversando com vocês, porque a gente veio bater um papo sobre o Evangelho do Mestre Jesus, que traz hoje para a gente um tema bastante convidativo, com muitas reflexões. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, e onde vocês vão ter ciência agora do qual é o tema que nós vamos abordar hoje. Deixa aqui, que eu estou indo. Chegamos. Chegando. Então, vamos lá. Ó. O estudo do Evangelho hoje, segundo o Espiritismo, ele veio falar para o tema o seguinte: quais são os limites dos direitos de cada um? E o estudo vai estar todo pautado, né? A gente vai buscar essas orientações lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, dos itens 5 a 10. E a gente vem buscando, né, eu e Ivani, sempre trazer todo esse tema muito voltado ao que vocês anseiam, o que vocês trazem de dúvidas, ou que vocês querem saber mais, ou até como vocês entendem o assunto. E aí, nós lançamos um videozinho e compartilhamos com vocês pelas redes, e eu vou mostrar ele para vocês aqui, tá?
próxima aula, falar sobre direitos, deveres, da lei humana e da lei divina. Eu gostaria de saber se você nos ajude a aula, que atenda que sejam feitos. E aí, opa, que o negócio foi de novo. E Sim, aí, Rosa, eu não sei se todos conseguiram ouvir bem, né? aham, Acho que talvez fosse interessante a gente até reforçar. Nesse vídeo, nós perguntamos aos jovens na nossa casa o que eles achavam sobre os direitos da lei humana e da lei divina, o que eles gostariam de saber. E é a partir dessa pergunta que a gente vai trazer, né, as respostas que eles nos deram, basando sempre nesse capítulo 11 que nós estamos estudando hoje. isso mesmo. E aí, assim, eles fizeram considerações, trouxeram perguntas, e aí a primeira pergunta que a gente vai trazer para vocês aqui é essa. Gostaria mais de saber sobre a expressão pecados. E aí a gente, antes mesmo de colocar aqui o evangelho, a gente queria abrir uma aspas em relação a essa palavra pecados, né? E fazer uma analogia. Pecado seria o quê? Né? Errar o alvo. O pecado seria errar o alvo. E qual seria o alvo? O alvo são as leis divinas. E por que a gente erra o alvo? Né? Por que a gente se desvia? Porque por vários fatores. Teimosia, rebeldia, ignorância de conhecimento e até mesmo maldade. Então, Sim. a gente tem que abandonar um pouco a questão desse pecado que a gente às vezes traz muito arraigado em nosso coração de séculos passados, né, pela religião católica, aquela coisa associada a castigo. E encarar que o pecado como um equívoco, um erro, desvio do alvo, né? E olha o que o Evangelho vai dizendo para a gente. Lê aí, Vani. Está lá no item 9 do nosso Evangelho 11. Uma parte, né? Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticados a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, nesse trecho do Evangelho, a gente consegue aqui entender e perceber que faz parte da nossa trajetória errar o alvo, né? Porque ele mostra ali para a gente que a Terra é uma morada de provações e um exílio também, por conta da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, mas que ela será, então, mais adiante, purificada. E isso vai fazer com que a gente se volte a tanto praticar como entender essa caridade no sentido real que ela tem, né? E aí nós trabalharemos também junto à humildade, essa paciência, essa abnegação, e todas essas questões são virtudes, né, que diz ali no esse evangelho, filhas do amor, que é a nossa destinação, né? Isso. Que é a perfeição, e quando nós chegarmos nesse ponto, todos nós amaremos indistintamente, né, uns aos outros. E sempre lembrando que nós fomos criados por amor. Então, o amor é algo que está dentro de cada um de nós. Por isso que ele fala, né? Faz Os parte, né? efeitos dessa lei que existe, né? Que faz parte daqui, é que vão nos levar a esse aperfeiçoamento moral. Então, o movimento nosso, né? De deixar que esse amor, escutar essa voz, né? Escutar esse amor que pulsa aqui dentro, que pulsa dentro de cada um de nós. Sim. E aí, agora vamos para a segunda. Desigualdade social. Né? A gente fica se É. perguntando, né? No mundo, olha lá no que nós acabamos de ler. Nós estamos, a gente nunca pode perder isso, né?
nosso raciocínio. Estamos, nesse momento, não somos, mas estamos num mundo de provas e expiações, onde existe exatamente muito dor, ainda existe muitas vicissitudes, muitos desafios que nós temos que suplantar. E a desigualdade social, ela está presente no mundo de provas e expiações. E o que o Evangelho de Jesus vem dizer para a gente em relação a isso? Que faz com que a gente comece a não ficar tão em dúvida em relação, a essa justiça divina, porque tem um irmão que passa por tanto sacrifício, por tanta dor, por tanta doença. Olha o que o Evangelho, no capítulo 11, ainda, um pedacinho do item 8, fala para a gente. O Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Então, o que o Evangelho vem dizer aqui para a gente? Tudo que hoje vivenciamos é o quê? É consequência de nossas atitudes pretéritas, passadas. Então, muitas vezes, um irmão nosso, ou até nós mesmos, passamos por uma certa dificuldade, ou nos encontramos num contexto social um tanto desfavorecido, com muita dificuldade, mas talvez para a gente valorizar algo que a gente pode ter vivenciado numa vida passada e que não soubemos administrar com sabedoria. Mas isso também não quer dizer, Vani, que a gente não tenha que exercer aquela palavra que o Evangelho traz sempre para a gente, que fora da caridade não há salvação. Ajudar esses irmãos. Porque a gente, às vezes, confunde, Ah, não, mas ele está passando por isso porque é consequência do que ele fez. Então, problema, deixa ele lá. Não é assim. Nós somos irmãos em humanidade. A gente pode consolar, levar esperança. Tem tanto movimento que a gente pode fazer, E a desigualdade existe, como consequência, mas a gente lembra lá da questão do amor. A lei de Deus, a lei divina, ela é a lei de amor. Por isso ela nos possibilita nos ajustarmos com os nossos erros de alvos através do outro também. Uhum. Então, como você acabou de falar, quando existe uma desigualdade, há a possibilidade de nós ajudarmos o outro e, consequentemente, estarmos nos ajudando também, porque o nosso olhar começa a modificar. Então, aquilo que eu não conseguia ver antes, possivelmente em outras vidas, ou até mesmo no início dessa, quando eu começo a ter esse olhar para essas questões sociais, você também está trabalhando a você e auxiliando o outro. Então, por isso que é uma lei que está sempre conectada, Nós estamos sempre conectados, precisamos um dos outros. Exatamente. Deus não... Ninguém está à deriva no mar como um barco sem rumo. Deus está olhando por todos nós, mas nós temos que fazer também o nosso movimento em relação ao próximo e que retorna para a gente. Como é um processo mesmo, a gente pensa nisso, O dia virá, quando nosso planeta for evoluindo e progredindo, que isso também não vai acontecer mais, mas pela mudança nossa, da própria sociedade, daqueles que estarão aqui. Porque a desigualdade, ela não faz parte, ela não era para existir, ela não é da lei de Deus. É uma forma, é uma consequência do que a gente desajustou. E aí é uma forma também da gente reajustar. A gente errou o alvo, E agora a gente está tentando achar o alvo de novo. Vamos ver agora a próxima. A visão da doutrina acerca desses pontos da atualidade, Tudo que permeia a nossa vida, tudo que permeia a nossa existência. O que a doutrina fala sobre isso? Vamos lá ver o Evangelho. Lê, Vani, por favor. Isso. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, observai com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nas mensagens dos espíritos são aceitas por grande
por grande parte do mundo inteligente, né? Deve ser por muitas pessoas, na verdade. E a gente vê aqui, analisando essa pergunta e a resposta do Evangelho, que completa, né, o que a gente veio falando antes, da questão da desigualdade. E, atualmente, a gente percebe como a ciência, a tecnologia, o progresso vai realmente encontrando com as ideias da doutrina espírita, que a doutrina espírita trouxe para nós. Porque a gente vai percebendo, através de toda essa evolução, que essas mensagens, né, que os espíritos trouxeram têm tudo a ver com o que a gente percebe hoje. Não de uma forma assim, não, está tudo errado, não, nada está certo, mas com o entendimento de quem eu sou, né? Porque a gente tem que voltar sempre nesse ponto, né? Quem eu sou. Se eu tenho essa certeza de que eu sou um espírito imortal, eu sei que eu estou no caminho do progresso, da evolução e da perfeição. Então, e tudo que a gente vai fazendo e vai vivenciando nas nossas reencarnações, nós vamos o quê? Nos apropriando também das leis de Deus. Então, aos poucos, nós vamos nesse processo de ajuste e de melhora. E nós percebemos isso hoje, né? Dentro de tudo que a gente está vivenciando, como o que os espíritos já nos trouxeram lá no século passado, né? Retrasado, na verdade, né? Já um pouco mais atrás, como isso tudo tem a ver, né? Como isso tudo hoje tem essa relação com o que a gente vivencia. Então, serão aceitas, aos poucos a gente vê as ideias espíritas sendo aceitas pela ciência, pela medicina, a tecnologia ajudando também a esse desenvolvimento. Tudo se integrando, né? Tudo se É, encontrando, né? Convergindo para o mesmo objetivo, que é a evolução da raça humana, por moralmente, isso que intelectualmente e intelectualmente. e a gente vai percebendo que esses pontos, né, que foi trazido aí pelo jovem, então é justo, não é justo, né, faz parte da lei, não faz parte, o que eu tenho de direito para resolver, o que é o meu dever, nós vamos vendo que a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma cada vez mais clara e a sociedade, aos poucos, caminhando para esse entendimento também. Porque, então não existe, né? Não é uma questão de, é injusto. Vamos analisar de que ponto a gente está vendo isso, né? Porque se a gente ficar preso nessas questões só da lei humana, das questões humanas, muito nos parecerá mesmo injusto, né? Não, não, está errado. Mas quando nós voltamos para o lado espiritual, a gente consegue entender e perceber que tem um processo ali em andamento, que tem que não tem uma injustiça real, né? Se não foi nessa, né? Nós já até estudamos aqui em outros, foi em outra vida, E ou é em aquela outras grande até. pergunta, né? O que isso tem a me ensinar? O que isso está tentando me despertar em mim, que eu ainda não percebi? Né? Por que eu estou É, vivenciando? Né? Isso tanto individualmente, principalmente a gente tem que pensar também, coletivamente. coletivo. O coletivo, né? Não é só nós, eu, eu comigo mesmo e eu com o coletivo, né? Qual é a minha parte em relação ao coletivo? O que eu tenho que aprender com a coletividade? Porque nós estamos todos unidos, somos todos filhos de Deus, né? Irmãos em humanidade. Mas vamos seguir aqui e ver qual foi quais seriam os nossos direitos perante a lei divina. A gente tem isso muito, né? Quais são os É, meus direitos? A gente sempre pensa no direito. Olha o que o Evangelho vem dizer. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. O que a gente pode buscar disso aqui? Que tudo que eu quero de direito, eu tenho que oferecer, cumprindo o meu dever. isso. A partir do momento que eu consigo fazer o meu dever, que eu consigo ser leal, que eu consigo ser honesto, que eu tenho amor, né, que eu pratico o amor profundamente, sempre olhando o outro como meu irmão, todos os meus direitos estarão garantidos.
É Sem eu natural precisar isso, né? brigar por eles, sem eu precisar, Não, né? Todos eles estarão garantidos. E aqueles que não, né, por circunstâncias da coletividade, mas quando cada um individualmente fizer esse movimento, todos os direitos estarão garantidos, porque eu nunca vou tomar nenhuma decisão, né, seja individual ou coletiva, que vai prejudicar o próximo, que não vai trazer o bem comum para todos. Mas a gente não chegou a esse ponto por que ainda? Porque ainda não estamos no mundo, né, nesse nível. A gente ainda está lá no caminho do errando o alvo. Então, por isso, a gente ainda vive essas questões que parecem aos nossos olhos injustas, mas, ao contrário, são ajustes que nós precisamos fazer no nosso movimento. sim. E é um caminhar, né? Aos poucos nós vamos percebendo a mudança em nós, e aí a gente começa a olhar e refletir: bom, se não é bom para mim, Não é se eu bom. não quero para mim, né? Para o meu próximo, para dentro da minha sociedade, eu também não quero. E aí a gente vai nesse caminhar aí, se percebendo e percebendo o outro, porque essa é a troca, né? Isso faz parte da lei divina. Nós vamos aprendendo um com os outros. Sempre. E aí vamos para o próximo, Rosa. Vamos. Um outro questionamento que eles nos fizeram. É de Como dever. conciliar os nossos deveres terrestres, como ir ao trabalho, estudar, etc., com os espirituais e a prática da caridade? Bem interessante também essa pergunta, né? E aí o Evangelho veio dizer para a gente lá no item 9 desse capítulo que a gente está estudando. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus quer, é preciso que gradativamente passeis a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se realizará. É, é, Mais uma vez completando, né? Porque é uma tarefa que é longa, ele diz aqui, né? Gradativa, mas que ela vai acontecer para todos nós, né? Não há dúvidas que vai acontecer para todos nós. Então, cada um talvez vai vivenciar um período, uns mais longo, outros menos, mas nós vamos conseguir ultrapassar, né, as nossas questões mesmo da individualidade, dos erros, né? E vamos cada vez mais mirar no alvo correto, né? Vamos estar cada vez mais dentro da lei de Deus. Isso. Por isso que não vai ser um pesar ou muito difícil praticar essa caridade, como esse jovem colocou, porque, em princípio, parece que eles são opostos, né? Ah, estudar, trabalhar, ainda fazer caridade, dá para fazer tudo isso? Dá. Né? No Não trabalho você são, faz caridade, estudando você está fazendo. porque É no às seu vezes a dia a gente dia. fica Não é fazer assim, isso, agora eu vou fechar essa caixinha aqui do trabalho, agora eu vou fazer a caridade. Não, não. isso, Por isso que está escrito porque aqui, a né? caridade é, Gradativamente, é dentro do seu contexto e respeitando o que você tem para oferecer e conquistando. A tarefa e é lembrando que a longa. verdadeira caridade é quando eu abro mão do meu interesse pessoal. Então, isso não precisa se dar só quando eu vou lá ter um irmão que está caído, precisando de uma ajuda. Isso se dá na minha relação, no caso dos jovens, com um amigo, né, auxiliando na família. Às vezes é ele que vai ter que compreender mais, às vezes um pai ou uma mãe com uma dificuldade maior. Às vezes é ele que vai auxiliar com uma palavra, né, com um ânimo, um colega, um amigo, e às vezes é ele que vai ajudar até mesmo no esporte, né, um outro. Enfim, nós temos várias formas de exercer essa caridade. A caridade ela não está e não é restrita, né, a só doar aquilo que eu tenho de material. Né? Não. Ela é muito mais ampla, né? E às vezes assim essas caridades que nós vamos nós não precisamos, na verdade, estar doando algo material, é que talvez seja as mais difíceis, né? Que às vezes a gente tem que o quê? Respirar e falar, não, isso é orgulho meu, né? Eu tenho que compreender que a pessoa está no outro momento. Não é tão simples, às vezes, a gente voltar para nós mesmos, não. Isso é vaidade minha. Então, é por isso que é gradativo. Isso aí. Como os espíritos nos falam. Vamos Mais caminhando para mais possível. um. Mais possível. Isso. Possível, sempre.
E esse já até entrou direto no Evangelho. Já que temos deveres divinos, quer dizer que não somos totalmente livres? Olha só, né? O peso que o jovem traz, né? Então, ele associa dever à falta de liberdade. E o que mais, uma das coisas que a doutrina nos traz é que nós temos de nos cuidar do livre-arbítrio. Olha lá que a gente falou lá no início, né? Errei o alvo, me equivoquei, né? Então, assim, olha o que o Evangelho vem dizer. Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus falou: dai, pois, a César o que é de César, o que Deus é o de Deus. Então aqui está muito bem claro. Faça o que é justo, cumpra o seu dever. O que é da terra, né, o que é humano, porque você está humano, faça. Agora, você tem o livre-arbítrio de não fazer, mas isso é uma escolha sua, né? Essa é uma escolha que você está fazendo por quê? Por rebeldia ou por teimosia, né? Se você está fazendo uma escolha equivocada ou por maldade. Mas o que é de Deus, dai a Deus. E o que é de Deus? É a nossa evolução, é o nosso Sim. autoconhecimento, é a nossa autoeducação. Né? É exatamente caminhar, o meu dever divino é caminhar nessa estrada que me levará à minha destinação, que é a felicidade e a perfeição. E como é que eu faço isso? Me conhecendo. Me conhecendo. Como é que eu ajo em certas situações? Por que eu ainda estou agindo assim? Onde é que eu preciso melhorar? É isso que, né? Eu tenho a minha liberdade. Eu posso adiar isso? Posso. Eu posso não querer olhar para mim e perceber condições de dificuldade? Posso. Mas eu só vou o Isso quê? não é. Isso é amplo, né, Rosa? Porque fica parecendo assim, então tu. Não, a gente precisa compreender as nossas responsabilidades e os nossos deveres, né? E no sentido até de estarmos na matéria. Então, existem leis que precisam também ser seguidas, porque somos uma sociedade, então precisa ter leis. Então, dentro dessas leis, a gente pode discordar de algumas? Sim, podemos discordar no sentido de não deveria ser assim. Hoje a gente até tem noção de que muitas não precisavam ser assim, mas ainda são por conta da condição que nós estamos, dentro da sociedade que a gente vive. À medida que nós vamos melhorando, isso a gente consegue ver até historicamente, né? Se a gente pegar a história, né, do planeta Terra, a gente vê a evolução, inclusive, das leis humanas. Não é tão rápido como nós gostaríamos, porque ela não é uma lei divina, né? Então, à medida que a sociedade vai melhorando, as leis também, mesmo que humanas, vão melhorando, né? O que nos coloca aqui, essa parte do Evangelho, é justamente que, olha, não dá para a gente discutir com algumas leis que já existem humanas. Elas ainda precisam ser assim, mas não serão para sempre. Então, enquanto elas forem assim, dê para elas o que tem que ser dado, né? E a Deus a gente sabe o que tem que dar, como você mesmo colocou. Isso Né? aí. Consequências. Aí nós já falamos bastante sobre isso, né, Vani? Sobre as Isso. consequências. As consequências estão intimamente ligadas às nossas escolhas, ao nosso movimento na vida. E olha o que o Evangelho diz: o espírito deve ser cultivado assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais dos bens terrestres lhes dará gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, está bem claro aqui, né, o que Lázaro lá, né, essa orientação de Lázaro traz para a gente. O espírito deve cultivar, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do nosso trabalho presente. Então, se Presente. hoje o nosso presente tem algo que a gente percebe que não queria estar vivenciando isso, que não era isso, vamos trabalhar o nosso presente para que no futuro a gente não precise vivenciar isso de novo. E às vezes a gente perde o tempo
só reclamando, que é o quê? Clamar é pedir a Deus, né, ajuda. E reclamar é ficar reclamando que aquilo se repita. Vamos fazer o contrário? Nossa, o que eu preciso fazer hoje para que no futuro eu não vivencie isso? E aí as consequências vão ser outras. É. E é pensar sempre assim, o que eu posso fazer? Porque quando a gente se volta muito para um todo, para o outro, ou até mesmo para a sociedade em si, às vezes a gente vai falar assim, mas não adianta, mas E não se é frustra, isso. né, Vani? É, vai frustrar, com certeza, pela nossa condição. Mas quando eu penso, nossa, mas o que eu posso fazer para me melhorar, para eu conseguir vivenciar essa situação que eu não posso mudar melhor? E aí a gente vai buscando as saídas, porque isso é uma condição. Nós temos que buscar a saída sempre com esse olhar. O que eu posso mudar para melhorar essa condição? Porque não dá para a gente mudar a todos, né, com pensamento, até porque nós também nem sempre estamos com o pensamento correto ou perfeito, né? Nós já falamos lá do início, né, da questão do alvo, muitas vezes erramos mesmo, mas quando a gente tem uma percepção de que, olha, dentro da lei de Deus, o que eu percebo, o que eu vejo, o que eu estudo, o que o Espiritismo me traz, poxa, eu já posso ser melhor que isso. Então, vou fazer a minha parte. E aí a gente vai vendo que eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o outro faz. Quando a gente vê, é uma sociedade toda fazendo. Então, é isso, é trabalhar sempre em cima do que nós podemos. Isso. Né? E a gente vai ter que caminhar mais um pouquinho, né, Rosa? Não, estamos terminando já. Como saber se algo está correto diante da lei divina? Essa aí, Ah, essa, essa é essa ótima. cola já foi dada desde o início, né? Não É, façais outros que não quiseres que vos seja feito, mas ao contrário, fazei todo o bem que está ao vosso alcance. Isso é o tipo de uma receita de bolo que não sola, não sola. Se é. você cumprir ela direitinho, o bolo não vai ficar solado, o resultado vai ser sempre bom. Se você se É colocar, se eu tivesse no interessante lugar dele, eu que gostaria que falasse assim comigo. Se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria que me desculpasse, me perdoasse, porque eu também, de vez em quando, eu não faço tudo muito bem. Então, se a gente conseguir isso, vamos estar caminhando para o alvo. e também, Rosa, não esquecendo que nem sempre a gente vai conseguir, né? Ah, Às vezes a gente vai realmente, a gente vai escorregar, a gente vai perceber, mas muitas quando a vezes, gente né, já Vani? é, quando a gente consegue já perceber, já é um avanço. Então, isso é interessante, porque algum tempo atrás, se a gente voltar lá mesmo, nós cansamos de fazer várias coisas e nem sequer nos dávamos conta. Mas hoje a gente já consegue. Então, é um processo mesmo, gente. É Já acende olhar e uma falar assim, luzinha, né? caramba, escorreguei de novo, mas tudo bem, né? Eu vou tentar da próxima vez ficar mais atento e caminhar, né? Nada de se E essa é a culpar. condição. Não vamos ficar parados. Isso aí. E aí, agora a gente vai trazer umas duas questões para vocês pensarem, né? Pensar mesmo, que vocês não vão poder dar resposta para ninguém e nem precisa. É, Mas trazer, porque são coisas assim que talvez a gente nunca parou para pensar. A primeira é a seguinte: se você fosse um dos herdeiros de uma grande fortuna e isso estivesse gerando grandes conflitos em família, abriria mão dos seus direitos para não causar sofrimentos? Pensem. Agora a Vani vai isso. ler a outra. Outra. Digamos que para salvar a vida de alguém você teria que doar um órgão em vida, mas arriscaria também a sua vida. Você correria esse risco? Pensem. São questões que podem, né, permear e que são bastante difíceis. Sim. E aí a gente traz agora um checklist para você pensar no seu cotidiano. Como é que está o seu senso de justiça no cotidiano? É só para a gente dar uma saída da zona de conforto e pensar em algumas questões. Ouço todos com atenção, e aqui saiu errado, tá? E tento, não, tá certo, e tento entender o que eles estão dizendo e sentindo. Vê a outra, Vania. Antes de tomar uma decisão, considero
considero todos os fatos, inclusive os pontos de vista diferentes dos meus? Tomo decisões utilizando os mesmos critérios, regras e padrões para todos. Trato todas as pessoas de forma justa? Tenho o hábito de cancelar as pessoas que não agem como eu. Então, façam esse checklist aí para saber como é que é o senso de justiça de vocês no dia a dia. E aí, terminando, a gente traz para vocês de um dos benfeitores espirituais de nossa casa, Baltazar, um trechinho que está lá no livro Pela Graça Infinita de Deus, que diz assim: convencido de que a lei de Deus há de prevalecer na face da terra, o homem começará a mudar seus atos e suas palavras expressarão um sentimento já construído de bondade e de amor. Ele fará, então, parte do grande cortejo humano que sustentará a alegria de viver, a caridade dos atos e será a expressão dos sentimentos de amor e de paz. Então, a lei Nossa. divina sempre irá prevalecer, sempre. Talvez, no nosso olhar ainda um pouco circunscrito, não muito, né? A gente não Uhum. consiga ainda alcançar esse entendimento, mas tudo está de acordo com a lei divina. Tudo acontece com consentimento divino. Tudo tem um propósito que a gente às vezes não entende agora, mas lá na frente a gente com certeza vai entender. E sabe por quê, né, Rosa? Vamos terminando, de fato, o nosso estudo de hoje com o nosso grande mestre, né? Porque o amor cobre a multidão de pecados. E esse é algo que nós já conseguimos perceber que todas as vezes, né, que a gente doa amor e a gente recebe esse amor, e olha que é o amor que a gente entende ainda, não é esse amor divino. A gente ainda não tem essa condição, essa percepção. Nós já nos sentimos muito felizes. Imagina quando a gente conseguir alcançar toda essa imensidão de amor, né, que Cristo trouxe para nós, né? E nos fez perceber que realmente só o amor vai cobrir essa multidão aí de erros, né, no alvo. É isso aí. Esse amor que faz a gente voltar a mirar o alvo certo. Com certeza. Então, meus queridos, vamos agora terminando nossa evangelização, que até passou do tempo, mas não tem problema não, porque a gente quis atender a todas as Sim. mensagens que nos chegaram, né, em respeito a essa parceria dos jovens, e a gente espera que continue. Né? Muito obrigada pela colaboração de vocês, e a gente está aí junto. E aí a nossa querida Vani agora vai fazer a nossa prece de encerramento. Sim, vamos então elevar sempre, né, e mais uma vez os nossos pensamentos, nosso sentimento ao nosso grande mestre Jesus. Ele que tão bem nos envolve, ele que sempre nos traz esse acalanto, essa certeza, esse abraço amigo, que possamos então, a cada dia, um pouquinho que seja, trabalhar essa relação de intimidade com o nosso querido irmão maior, Jesus. E sempre a Ti, Jesus, vamos agradecer todo o amparo, todo o acolhimento, todo o amor que nos é dado e que nós sempre sentimos quando fazemos essa ligação até Ti. Que os nossos amigos, queridos amigos espirituais, continuem nos sustentando, nos acolhendo, nos ajudando, nos auxiliando, assim como todos os espíritos superiores da casa de Leon Denis. E que sempre, Senhor, possamos lembrar do grande amor que Deus, nosso Pai, nos fornece. E que seja então em nome dele que possamos, nesse momento, dar por encerrado mais um estudo de evangelização para a juventude da Casa de Leon Denis. Graças a Deus, Senhor, que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada. Até a Beijos. próxima. Até Obrigada, a Vani. próxima, Tchau, gente. tchau. Tchau.